estamos aqui no segundo capítulo dessa aula maravilhosa, dessa matéria maravilhosa que é física. Quem é que não gosta de física? Todo mundo adora física, a melhor matéria de todos. Venha fazer parte dessa nova história. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Mais uma vez, Enem. Nós vamos falar também de novo sobre energia. Por quê? Quem assistiu o primeiro capítulo, o primeiro episódio dessa série maravilhosa para a gente ajudar vocês nesse projeto lindo da Universidade Leonel Brizola, afinal de contas, venha fazer parte dessa nova história, viu que eu falei sobre energia cinética, viu que eu falei sobre energia potencial, viu que eu falei sobre trabalho, viu que eu falei sobre potência, que são fatores todos relacionados à energia que cai muito nessa sua prova. Hoje, nós vamos ver mais uma modalidade de energia, que é um conteúdo bem base mesmo para essa parte de termologia, calorimetria e termodinâmica, tá? Que caiu bastante no Enem passado. Veja bem. Conceitos iniciais. Nós precisamos saber de dois conceitos iniciais. O primeiro deles é justamente temperatura. Olha só, frase extremamente famosa, e eu não vou colocar muita firula não. Grau de agitação das partículas. Aí o que você tem que fazer? Lembra quando a professora de português falava assim para você, olha, se você pegar uma palavra, substituir pelo seu sinônimo, não alterar o sentido da frase, continua correto? Pois é. Falei muito rápido, né? Grau de agitação das partículas. Eu vou mudar a palavra agitação pela palavra movimento. Quando você analisa a palavra movimento, grau de movimento das partículas, o que é o movimento? Olha, basicamente, para existir movimento, tem que ter velocidade. Então, o movimento está relacionado com velocidade. Então, ó, temperatura, grau de agitação das partículas. Grau de movimento das partículas. Tem velocidade esse movimento? Se tem velocidade, tem energia cinética. Então, uma das habilidades que a gente trabalha no Enem é a que fala o seguinte, que você tem que saber confrontar o senso científico com o senso comum. A gente sempre acha que temperatura está relacionada com quente, com frio, com calor, só que na verdade, temperatura está relacionada com energia cinética, porque tem movimento tem velocidade, afinal de contas é o grau de agitação das partículas. Então, na verdade, temperatura está relacionada com a energia cinética das partículas. Mas como é que a gente mede essa temperatura? Veja bem, os nossos sensos táteis são falhos. Então, o que a gente faz? A gente consegue medir essa temperatura através de escalas termométricas, e nós temos três principais. Para você ter uma escala termométrica, você sempre tem que ter dois pontos. Esses dois pontos sempre serão os nossos pontos de fusão e nossos pontos de ebulição, tá? Esses são os nossos principais pontos. E como é que você calcula? Olha só. Existe uma regra matemática para você calcular essa parte de escalas termométricas. É lógico que não é obrigado, você pode ir lá decorar as formulinhas, mas eu acho bem mais fácil trabalhar a parte pelo todo e eu vou explicar por quê. Olha só, são três escalas principais, escala Celsius, escala Fahrenheit e escala Kelvin, tá? Essas são as nossas escalas principais. Só lembrando que a escala Kelvin é a do Sistema Internacional de Medidas. Ponto de fusão da escala Celsius, 0 graus Celsius, 0 graus Celsius. Ponto de fusão da escala Fahrenheit, 32 graus Fahrenheit. Ponto de fusão na escala Kelvin, 273 Kelvin, tá? Ponto de ebulição na escala Celsius, vai ser 100 graus Celsius. Ponto de ebulição na escala Fahrenheit, 212 graus Fahrenheit. Em Kelvin, 373 Kelvin. Todas essas temperaturas estão relacionadas à substância água, tá? Por que eu digo pra você que é melhor você fazer parte pelo todo, que eu vou explicar como que se faz daqui a pouco, do que decorar aquelas formulinhas? Porque, veja bem, se você decora as formulinhas que estão no livro, você vai aprender só de Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius, de Fahrenheit para Kelvin e assim sucessivamente. Ele pode te dar, como já ocorreu, escalas não conhecidas. Por exemplo, escala E, escala X, escala Y, escala quitéria. Ele pode te dar qualquer valor de escala. Qualquer valor de escala não está no livro. Aí, meu amigo, você tem que se virar e aí a melhor saída é aprender parte pelo todo, tá? Sabendo dessas temperaturas de ponto de fusão e de ponto de ebulição, agora eu vou explicar para vocês como que funciona esse método. Como que funciona o método parte pelo todo? Veja bem. Eu vou montar essas três escalas aqui. Então, nossa primeira escala aqui, vou colocar a nossa escala Celsius, ponto de fusão, 0 graus Celsius, ponto de ebulição, 100 graus Celsius. Vou montar aqui do lado nossa escala Fahrenheit,
Ponto de fusão, 32 graus Fahrenheit. Ponto de ebulição, 212 graus Fahrenheit. Vamos montar aqui a nossa escalinha Kelvin. Ponto de fusão, 273 Kelvin. Ponto de ebulição, 373 Kelvin. Como é que eu vou fazer? Eu quero encontrar quanto equivale 50 graus Celsius na escala Fahrenheit. Eu quero encontrar isso aqui. Quanto que equivale isso na escala Fahrenheit? Veja bem, o que você vai fazer? Sempre, independente do valor, sempre encaixa a temperatura que você quer encontrar no meio. Seja ela acima de 100 graus Celsius, seja ela abaixo de 0 graus Celsius. Sendo ela, por exemplo, 400 graus Celsius, sendo ela menos 10 graus Celsius, sempre encaixa no meio, tá? Então, como é 50 graus Celsius, eu vou encaixar aqui no meio. 50 graus Celsius. Quero achar essa temperatura aqui, ó, em Fahrenheit. Como é que é a regrinha? Parte. Então, vamos lá. Vamos pegar só uma parte. Uma parte da escala, 50 menos 0, pelo conectivo em português, que significa divisão na matemática. Então, pelo todo, 100 menos 0. Olha só, o que é a temperatura mesmo? Grau de agitação das partículas. Então, ponto de fusão, ponto de fusão, ponto de fusão, mesmo lido em escalas diferentes, é o mesmo grau de agitação, onde a água está se fundindo. Então, essa é igual a essa, que é igual a essa. 50 graus Celsius vai ser igual a uma temperatura em Fahrenheit e uma em Kelvin. Então, eu coloco o sinal que simboliza isso, igual. Aí, eu vou igualar a essa escala. Parte F menos 32 pelo todo da escala, 212 menos 32. Infalível, inclusive quando a gente trabalha também as variações de temperatura. Feito isso, você consegue calcular tranquilamente sem precisar decorar a formulinha. Então, vamos lá. Vai sobrar aqui 50 dividido por 100, que é igual a F menos 32, dividido por 180. Corta esse zero com esse zero, este zero com esse zero, vai sobrar 18 aqui e 5 aqui. 18 vezes 5 vai dar 90. Isso é igual a nossa temperatura em Fahrenheit, menos 32. Pego esse menos 32, passo para o outro lado somando. Menos 32 para cá somando, fica 90 mais 32, 122 graus Fahrenheit, equivale àquela temperatura que eu estou procurando. E aí você consegue encontrar sem precisar decorar a formulinha. Então, ou seja, fiz entre Celsius e Fahrenheit, mas você pode fazer em Celsius escala E, Celsius escala X, enfim, você aprende um método universal. Agora vamos olhar como que isso funciona na escala Kelvin, de Celsius para Kelvin. Aí é mais fácil, viu? Bem mais fácil. Olha só. O que você pode reparar? Vamos fazer uma análise simples. 0 graus Celsius equivale a qual valor em Kelvin? 0 mais 273. Então, a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin mais... a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Aí, se eu quiser fazer o contrário, pego esse mais 273 e passo para cá subtraindo. A temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Olha só, a temperatura em Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273. Temperatura em Kelvin, 273. Menos 273 vai dar 0. Então, existe essa equivalência, tá? Porque a variação entre elas são iguais. Então, a gente consegue saber como é que funciona a escala Celsius para Kelvin, de Kelvin para Celsius, e como que funciona a parte pelo todo, tá bom? Depois disso tudo, vamos entrar no nosso segundo conceito principal desse conteúdo, calor. Olha só, o que é o calor? O calor, não vou dar firula não, energia em transferência devido a uma diferença de temperatura. Tá? Frase que você vai encontrar em todos os livros. Veja bem, essa transferência é a característica do calor e ela só ocorre se existir diferença de temperatura. Olha só o que eu vou fazer. Veja bem, vou colocar dois corpos em temperaturas diferentes dentro de um calorímetro, que é um sistema que não permite calor com o meio externo. Então, eu vou colocar aqui, ó. Nós temos um corpo de 10 graus Celsius e um corpo de 0 graus Celsius.
Obviamente, você já conhece esse fenômeno. O corpo de maior temperatura vai doar energia para o corpo de menor temperatura e isso vai ocorrer de forma espontânea. Você já conhece esse processo. De forma espontânea, de forma natural, sempre o maior para o menor temperatura, tá? Essa transferência, ela vai ocorrer até quando? Até que eles atinjam o que nós chamamos de temperatura de equilíbrio. Ele vai atingir 5, ele vai atingir 5, temperatura de equilíbrio, temperatura final, tá? Essa temperatura de equilíbrio faz com que eles tenham temperaturas iguais. Aí já não existe mais calor, porque o conceito é energia em transferência devido a uma diferença de temperatura. Na temperatura de equilíbrio, as temperaturas estão iguais, então não existe mais transferência de calor, tá bom? Lembra, característica de calor é isso, transferência devido à diferença de temperatura. Você já sabe as características de cinética, velocidade, de potencial, posição. Então, a característica de calor, transferência devido à diferença de temperatura. Foi? Afinal de contas, tem que saber a energia, hein? Habilidade 23. Aí nós temos dois tipos de calor. O primeiro tipo de calor é aquele calor que é responsável pela variação de temperatura. Como é algo extremamente sensível, o nome dele vai ser calor sensível. Por que é extremamente sensível? Olha só, se essa TV não tivesse ligada, né, porque quando está ligada tem o nosso efeito Joule, mas se ela não tivesse ligada, se ela tivesse desligada, ela está em equilíbrio térmico com o meio. Aqui está ligado o nosso ar-condicionado e o meio, então, deve estar mais ou menos aí uns 23 graus Celsius. Se tivesse desligada, temperatura da televisão, 23 graus Celsius. Então, aqui, ó, minha mão, já até coloquei aqui, ó, 37 graus Celsius. Aqui na nossa televisão, 23 graus Celsius. Vou tocar na nossa TV. Como ela tá 23, eu vou sentir um geladinho nesta região que eu estou tocando. E aí, depois de um tempo, o que vai acontecer? Como eu sou o corpo de maior temperatura e aqui, 23 graus Celsius, menor temperatura, eu vou transferir calor para essa região, até que fique confortável. Não sinto mais o geladinho. Por quê? Porque eu cedi calor para essa região e apenas pelo fato de tocar já estou mudando a sua temperatura. Ou seja, calor extremamente sensível, uma troca de calor extremamente sensível. Então, por isso que nós chamamos esse tipo de calor responsável pela variação de temperatura de calor sensível. Como que eu calculo essa energia, né? Quando eu falar calor e energia, já sabem que é a mesma coisa. Como que eu calculo? Veja bem, eu mudar a temperatura de 1 cubo de gelo e mudar a temperatura de 1 quilograma de gelo é a mesma coisa? Obviamente não. Eu mudar a temperatura, né? Variar a temperatura de 1 cubo de gelo e de 1 cubo de ferro é a mesma coisa? Também não. Outra coisa que você tem que saber também. Quanto maior a variação de temperatura, você concorda comigo que maior foi a quantidade de energia recebida por esse corpo? Acho que sim, né? Você tem que concordar. Então, a quantidade de calor sensível recebida ou perdida por um corpo vai depender de sua massa, do tipo de substância e da quantidade de variação de temperatura que ocorreu. Depende desses 3 fatores. Então, o calor sensível vai depender da massa, do tipo de material e da variação de temperatura sofrida. Veja bem, massa não pode ser negativa. Aqui é uma constante do material. E aqui vai ser a variação de temperatura. Um corpo pode aumentar a sua temperatura ou diminuir a sua temperatura. Ele pode aquecer ou resfriar. Então, aqui pode surgir um sinal negativo. Se ele aquece ou resfria, vai interferir aqui. E aí nós temos esse quadrinho. Se o nosso Q for maior que 0, é porque ele recebeu energia, ou seja, aqueceu. Se for menor que 0, significa que ele perdeu energia, ou seja, resfriou. E aí nós temos ainda a massa do corpo, que você já sabe que é a unidade de quilograma, e nós temos a variação de temperatura. A variação de temperatura ou na escala Celsius ou na escala Kelvin é a mesma, porque de ponto de fusão 0 e 273 ao ponto de ebulição 100 e 373 são 100 unidades iguais. Então a variação entre temperaturas entre Celsius e Kelvin é a mesma, tá bom? E calor específico sensível que nós temos aqui está relacionado ao tipo de substância, né? Se é ferro, se é latão, se é água, se é café. E nós temos ainda o nosso equivalente mecânico. Uma caloria equivale em torno de 4,2 joules, tá? Mas espera o enunciado indicar se é 4,2, se é 4,18, se é 4, como já aconteceu. Bom, aí eu vou falar agora sobre o nosso outro tipo de calor. Nosso outro tipo de calor é o nosso calor latente,
tá? Olha só, se um corpo pode mudar a sua temperatura, ele também pode mudar o estado físico da matéria. E esse é o que nós chamamos de calor latente. Calor sensível, responsável pela mudança de temperatura. Calor latente, responsável pela mudança de estado físico da matéria. E a gente tem uma figurazinha bem famosa, que quem já estuda química já conhece. Nós temos, então, 3 estados físicos da matéria. Deixa eu organizar aqui para ficar bonitinho. Nós temos 3 estados físicos da matéria, né? Sólido, maior união de agregação, maior agregação entre as partículas. Líquido, como você já vê, está um azulzinho intermediário ali. Aí nós temos menor ligação entre as partículas. Gasoso, aí já está bem mais claro, indica então que a ligação é extremamente fraca entre as partículas, tá? Entre estado sólido, líquido e gasoso, nós temos os nossos 2 principais pontos. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Olha só. E aí a gente vai ver como é que vai ocorrer essas mudanças de estado. Entre sólido para líquido ocorre a fusão. De líquido para gasoso ocorre a vaporização. Atenção! Nós temos 3 tipos de vaporização. Nós temos a evaporação, nós temos a ebulição e nós temos a calefação, tá? O que é cada uma? Evaporação é algo que ocorre de forma natural e extremamente lenta. Por exemplo, né? Tô aqui bebendo minha água, deixei cair um pouco de água no chão. E ninguém vai limpar. Não vai passar ninguém aqui com pano. Mas amanhã, né? Quando eu entrar na sala de novo, já não tem mais aquela quantidade de água que eu deixei cair no chão. Porque a água evaporou. Foi algo extremamente natural e lento. É um processo lento. E ebulição? Ebulição já é um processo turbulento, forçado. Dependendo da quantidade de água, também é lento, tá? Então, isso é evaporação e isso é ebulição. Evaporação, processo natural. Ebulição, processo forçado. Muitas vezes pode ser encontrado natural também em geysers, mas geralmente ele é forçado. Agora, o que é calefação? Calefação, sabe o que é calefação? Sabe por que você prefere aquele cachorro-quente lá do centro e não aquele cachorro-quente da esquina? Porque lá no centro tem um temperinho diferente. O cara tá lá fazendo seu cachorro-quente na chapa, você bota milho, bota batata palha, pá. De repente, quando sai aquelas gotículas de sol, ele faz assim, ó, tchá, na chapa. Aí, quando isso acontece, faz processo rápido, numa superfície ultra aquecida. Isso é calefação, tá bom? Todos esses aqui é no sentido de ganho de energia. Aí nós temos o sentido de perda de energia. Do gasoso para o líquido, condensação. Tem outros nomes também. Do líquido para o sólido, solidificação. Tá? Isso no processo de perda de energia. Mas ainda tem uma mudança de estado físico da matéria que pula o estado líquido. O processo de mudança de estado físico da matéria que pula o estado líquido, nós chamamos de sublimação. E aí nós temos tanto no sentido de ganho, quanto no sentido de perda de energia. O sentido de ganho pode ser sublimação, sublimação direta, sublimação no sentido de ganho de energia. No sentido de perda de energia pode ser sublimação indireta, sublimação inversa, ressublimação. Mas o que você tem que saber? Que é o processo de mudança de estado físico da matéria pulando o estado líquido. E aí fica show, você sabe qual é o conceito. Um exemplo muito básico, muito clássico é falar sobre a naftalina. Quando você pega aquelas bolinhas, deixa o cheiro cheiroso assim na roupa, aquelas bolinhas lá, quando você vai olhar na sua roupa, ela não está melecada. É porque as bolinhas entraram num processo de sublimação. Elas viraram vapor. Foi? Show? Como é que você calcula agora esse tipo de calor latente? Olha só, o calor latente, ele não vai ter o terceiro fator, o terceiro fator, que é o de variação de temperatura, tá? Ele ocorre geralmente em um patamar fixo se a gente falar de substâncias puras. Então, olha só, vai ser o Q de calor, de energia, a massa também, que a gente sabe que interfere na quantidade de energia recebida ou perdida, e o Lzinho, que é o nosso calor latente. Depende da substância. É igual ao outro, só que lá era C, aqui é L, tá? Depende da substância. O mais certo falar seria calor específico latente, mas geralmente você encontra como calor latente. Aí você fala assim, nossa professora, que confusão. O que é calor latente? O L também é calor latente? Tem uma coisa estranha. É porque você vai conseguir diferenciar através das unidades de medida. Então, vamos analisar essas unidades de medida. Primeiro,
Primeiro aqui, para o sensível, tá? Então, o que que nós temos? Que o calor sensível, perdido ou recebido, depende da quantidade de massa da matéria, vezes o tipo de matéria, vezes a variação de temperatura que ele se submeteu. Ok. Quero achar a unidade de medida desse carinha. Vou passar esses dois que estão aqui multiplicando para cá, dividindo. Então, a Q dividido por M, vezes a variação de temperatura, é igual a Czinho. Agora, eu vou substituir para as unidades de medida. Uma unidade de medida possível, então, caloria, porque é a unidade de energia, dividido massa, pode ser grama, vezes a variação de temperatura, em graus Celsius. Então, essa é uma possível unidade de medida, tá? Lembre-se da homogeneidade das unidades de medida. Todas as grandezas têm que estar combinando. Posso ainda colocar outra unidade, eu posso colocar que Czinho pode ser medido em quilocaloria, dividido por quilograma, graus Celsius. Pode, não tem problema nenhum, desde que seja energia por massa vezes unidade de temperatura. Não tem nenhum problema, tá? E o calor latente? O calor latente é assim, ó. Q, que é igual a M vezes L. Passa esse M para cá, o Q vai ser dividido por M, é igual a L. Aí eu consigo analisar a unidade de medida do nosso calor latente. Vai ser caloria, para ser unidade de energia, dividido pela minha massa, que pode ser grama, ou quilocal por quilograma, não tem problema, desde que seja energia por massa. E aí você consegue diferenciar os dois nomes, calor latente para energia e calor latente para tipo de substância, tá? Por que que não tem o nosso terceiro fator, que é fator de temperatura? Olha só, no gráfico, quando você olha aqui, gráfico de temperatura por energia, por exemplo, né? O que que vai acontecer? Se eu pegar uma água a menos 20 graus Celsius, ela vai estar no estado sólido. Ela vai estar no estado sólido. Então, aqui ela vai receber energia, recebendo. Quando chega aqui no zero, que é o ponto de fusão, vai ter um patamar fixo, onde vai passar do estado sólido para o estado líquido. Então, essa mudança de estado físico da matéria, se for substância pura, ocorre a uma mesma temperatura. Por isso que não tem variação de temperatura na nossa fórmula, tá bom? Depois dessas análises de medidas, o que nós vamos ver? O último fator base, trocas de calor. Olha, trocas de calor caiu ano passado, a gente vai fazer inclusive a questão. É bem simples, é bem simples. Lembra do exemplo que eu dei no começo da aula? 10 graus Celsius, 0 graus Celsius. Esse corpo de 10 graus Celsius vai doar energia para esse. Então ele vai doar. Como é que a gente simboliza? Doar é menos. Perder, ele vai perder, né? Então vamos supor aqui que ele perdeu 100 joules de energia, certo? Se ele perdeu num sistema fechado, alguém vai receber. Quem vai receber? O outro corpo. Receber, ganhar, a gente simboliza como sendo mais. Então, esse corpo aqui recebeu mais 100 joules de energias que foram perdidas pelo outro corpo. Então, olha só, trocas de calor em um calorímetro, o que eu posso concluir? Que a soma dessas quantidades de calor sempre vai dar igual a zero. Se eu somar menos 100 com mais 100, zero. Ou seja, calor perdido mais calor recebido dá zero. Além disso, né, menos 100 mais 100, que é igual a zero, se eu pegar esse menos 100 aqui, o valor é menos 100. Se eu pegar menos 100 e passar para cá, fica 100, que é igual a 100, né? O que eu posso concluir? Que o módulo do calor recebido é igual ao módulo do calor perdido, tá? Bom, amores, então vamos agora fazer a nossa questão do Enem do ano passado, 2015, depois de toda essa explicação. Já aprendeu o que é calor sensível, já aprendeu o que é calor latente, já aprendeu o que é temperatura, já aprendeu, principal, trocas de calor. Vamos fazer essa questão, tá? Questão muito legalzinha do ano passado. Uma garrafa tem como função evitar a troca de calor entre o líquido nela contido e o ambiente, mantendo a temperatura do seu conteúdo constante. Uma forma de orientar os consumidores na compra de uma garrafa térmica seria criar um selo de qualidade, como se faz atualmente, para informar o consumo de energia de eletrodomésticos. O selo indicaria 5 categorias e informaria a variação de temperatura do conteúdo da garrafa depois de decorridas 6 horas de variação do seu fechamento. Frase extremamente importante. É aqui que ele fala como que você vai resolver a questão. Por meio de uma porcentagem do valor inicial da temperatura de equilíbrio da garrafa. É assim que a gente vai calcular, tá?
O quadro apresenta as categorias e os intervalos de variação percentual da temperatura. Para atribuir uma categoria a um modelo de garrafa térmica, são preparadas e misturadas em uma garrafa 2 amostras de água, uma a 10 graus Celsius e outra a 40 graus Celsius. O que eu vou fazer? Separar, né? Que a gente tem que ser extremamente organizado. Lembra da aula passada, hein? Então, eu vou colocar aqui, ó, temperatura inicial da água fria é igual a 10 graus Celsius. Fecha. Temperatura inicial da água quente, 40 graus Celsius. Ok, continua. Na proporção, 1/3 de água fria para 2/3 de água quente. Então, a massa de água fria vai ser 1/3 de massa e a massa de água quente vai ser 2/3 da massa, tá? Pronto, anotamos os nossos dados. Continua. Obtendo-se 16 graus Celsius. Ó, a garrafa é fechada, 6 horas depois, abre-se a garrafa e mede-se a temperatura, obtendo-se 16 graus Celsius. Então, após 6 horas, obteu-se 16 graus Celsius. Qual o selo deveria ser posto nessa garrafa térmica testada? Então, vamos lá. Anotei os nossos dados, aqui está a nossa tabelinha. Nessa tabelinha aqui a gente tem o selo A, B, C, D, E e as porcentagens que elas equivalem de variação de temperatura, né? Veja bem, ele falou que a medição ela é feita a partir de uma porcentagem da temperatura de equilíbrio. Então, vamos encontrar essa temperatura de equilíbrio. Então, primeiro, temos que encontrar a temperatura de equilíbrio. Depois, a gente tem que calcular a variação de temperatura sofrida. Então, são 2 dados perguntas. Primeiro, eu calculo a nossa temperatura de equilíbrio. Depois, a nossa variação ocorrida da temperatura de equilíbrio para a temperatura depois de 6 horas transcorridas. Vamos lá. Tenho água quente e água fria. Como é que eu calculo? Quantidade de calor recebida mais quantidade de calor cedida tem que ser igual a 0. Quem perdeu e quem recebeu? Quem recebeu a água fria entrou em contato com a água quente. Então, a água fria que recebe. Então, quantidade de calor da água fria, mais quem cedeu a água quente entrou em contato com 10 graus Celsius. Ele perdeu, ele cedeu calor da água quente. É igual a 0 graus Celsius. Além disso, pela anotação dos dados, você percebe que só se fala de variação de temperatura, não se comenta em mudança de estado físico. Então, esse calor da água fria e da água quente é somente calor sensível. Como que você calcula calor sensível? Na água fria, então, vai ser a massa de água fria, vezes o calor específico sensível da água, vezes a variação de temperatura sofrida pela água fria, mais massa de água quente, vezes calor específico sensível, vezes a variação de temperatura sofrida pela água quente. Tudo isso tem que ser igual a 0. Vou substituir os meus dados. Massa de água fria, 1/3 de M. 1/3 de M. Vezes calor específico sensível, vezes variação de temperatura da água fria. Vai ser temperatura final, que é a de equilíbrio, menos temperatura inicial de 10 graus Celsius, fechou, porque eu não conheço ele, mais massa de água quente, 2/3 de M, 2/3 de M, vezes calor específico sensível, vezes a variação de temperatura sofrida pela água quente. Temperatura final, que é de equilíbrio, menos temperatura inicial, 40 graus Celsius. Tudo isso tem que ser igual a 0. Vou liberar espaço aqui, tá? Olha só, lá no nosso quadrinho anterior, eu falei que em módulo as quantidades de calor recebida são iguais às quantidades de calor perdida. Eu vou deixar desse jeito por um momento, só para a gente simplificar alguns fatores. Eu vou explicar assim, porque tem muito aluno que não entende como que ocorre a simplificação. Então, olha só, vou tirar esse mais e colocar um sinal de igual, tá? Então, esse carinha aqui agora some. Para que eu faço isso? Eu tenho MC desse lado e MC desse lado. Então, eu posso simplificar esses dois fatores. O que vai sobrar? Vai sobrar 1/3, variação de temperatura, que é igual a 2/3, variação de temperatura.
É isso que sobra, é assim que a gente faz a simplificação. Aí, para continuar, para você não errar a questão de sinal, sempre deixa quantidade de calor recebida mais quantidade de calor perdida igual a zero. Se você seguir isso, você nunca vai errar a questão de sinal, tá? Então, eu vou voltar ao que eu tinha antes, porque eu só fiz isso para eu simplificar esses dois fatores, para você entender a simplificação. Então, volta. Então, aqui vai ser mais e igual a zero, para simplificar. Vou fazer agora a minha distributiva. Então, esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Então, vai ficar temperatura de equilíbrio dividido por 3, ó, menos 10 dividido por 3, mais 2/3 vezes temperatura de equilíbrio, 2/3 vezes temperatura de equilíbrio, 2/3 menos 40, 2 vezes 4 dá 8, então dá menos 80 dividido por 3, tudo isso é igual a zero. Olha só, 1 θ mais 2 θ dá 3 θ sobre 3. 3 θ sobre 3 vai dar θ. Então aqui, ó, temperatura de equilíbrio. Menos 10 sobre 3 mais menos 80 sobre 3 vai dar menos 90 sobre 3. Então, menos 90 sobre 3, tudo isso tem que ser igual a zero. Menos 90 sobre 3 vai dar menos 30. Então, aqui, ó, vai dar θ menos 30, que é igual a zero. Passa esse menos 30 para cá, a gente acha que a temperatura de equilíbrio vai ser igual a 30 graus Celsius. Achamos a temperatura de equilíbrio. Aí, lembra da frasezinha que ele falou? Ele falou o seguinte, que depois que você encontra a temperatura de equilíbrio, você compara com a porcentagem, tá? Para poder calcular justamente a porcentagem da resposta. Qual foi a temperatura que atingiu após 6 horas? 16. Então, eu vou calcular essa variação. A variação de temperatura, então, sofrida foi de 30 menos 16, então a variação de temperatura sofrida foi de 14 graus Celsius. E aí a gente calcula o que ele pede na porcentagem. 30 graus Celsius equivale a 100%. 14 graus Celsius equivale a X. Quando faz essa regrinha de 3, você vai achar que X equivale aproximadamente a 47%. E aí você consegue marcar. Não está entre a letra A, não está entre a letra B, nem na letra C. Vai estar na faixa da letra D, entre 40% e 55%. Gente, um grande beijo. Espero que vocês gostem dessa aula. Espero reencontrá-los e, com certeza, ajudar vocês em muitas outras etapas, tá? Venha fazer parte dessa nova história. Beijo, tchau!